Hello, aqui é Gabriela Belo e hoje eu quero falar um assunto com você que eu vejo acontecer muito em quem está aprendendo inglês, que é a chamada fluência, né? Eu tenho muitos alunos que viram para mim e falam assim, eu não sou fluente em inglês. Aí eu comecei a refletir o que seria essa fluência, né? Então, assim, tipo, você pensa, então fluente é uma pessoa que fala perfeitamente o idioma? Aí você pensa, bom, então eu queria falar igual um nativo. Eu tenho que me lembrar que o nativo erra muito. Nós, nativos em português, erramos muito quando falamos português. A gente não fala uma gramática certinha, né? Correta, perfeita. Deveríamos, mas não falamos. E o nativo em inglês, em sueco, em francês, é a mesma coisa. Então, eles não se expressam corretamente, né, os padrões, as regras, as formalidades da língua, porque o idioma formal é muito formal e o ser humano não é tão formal assim. Então, uma das coisas que você tem que se preocupar é: eu consigo me expressar bem, eu consigo ter um vocabulário de qualidade, eu consigo me fazer entender com a pronúncia de qualidade e consigo entender bem o que as pessoas estão falando. Sem idealizar muito essa fluência, porque essa fluência é um ideal. Você não tem um padrão para definir o que é fluência e o que não é. Por quê? Tem pessoas numa cultura, por exemplo, que não falam. Por exemplo, você tem pessoas que estão na universidade, que tem um linguajar específico. Você tem pessoas que trabalham em construção, por exemplo, que tem um outro vocabulário específico. Então, em um país, os próprios nativos, eles não têm um padrão do que é o idioma. O idioma é relativo. Então, a sua preocupação, primeiro, quando você se for comparar, compare-se com você hoje e você amanhã, que fica mais fácil. Porque se você se comparar com uma pessoa fluente, um ideal, você só vai se frustrar, porque esse ideal não existe. Na verdade, existem vários seres humanos tentando se comunicar e serem entendidos e entenderem o que as outras pessoas estão falando. Então, por exemplo, as pessoas esquecem, a gente esquece às vezes qual o significado de algumas palavras em português, a gente não se lembra de algumas coisas, a gente erra algumas construções gramaticais. Os suecos são a mesma coisa. Então, você tem suecos que tem um padrão de qualidade, um limite de vocabulário diferente de outro sueco. Porque depende do meio que ele vive, depende de como ele se desenvolveu, depende de como ele se educou. Então, se você ficar se comparando muito com o ideal, é claro que quando você assiste um filme, aqueles americanos, você quer falar igual eles, né? Que legal, é cool, é óbvio. Só que treine sua pronúncia para isso. Tente melhorar, tornar sua pronúncia de qualidade para ver se você consegue pelo menos se aproximar daquilo. Mas para de achar que você não tem influência, principalmente se você consegue se comunicar e se você consegue entender. Então, isso é o que você tem que pensar. Você tem que pensar como eu estou hoje e sempre se comparando amanhã com o que eu era ontem. Então, você vai se comparando com você mesmo, sem se comparar com o ideal que não existe. Então, pense nisso, porque isso é uma coisa que vai te frustrar muito e vai fazer você desistir do inglês. Então, você precisa comparar você com você mesmo e ter como meta saber entender bem e saber se expressar bem. Essa é a sua meta. Sem idealizar muito uma perfeição que não vai existir nem entre as pessoas que são nascidas numa cultura. Então, esse era o meu recado de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui sobre o que você pensa sobre isso e eu espero você no próximo. Até mais!